Olá, meu nome é Caroline Bucão, eu sou endocrinologista do CEDEBA e vou falar para vocês sobre ultrassonografia de tireoide, quando solicitá-lo e aspectos relevantes na sua interpretação. Além disso, eu vou introduzir para vocês ao TIRADS, que é um sistema de imagem de tireoide que direciona a conduta em casos de nódulos. Quando devemos solicitar a ultrassonografia de tireoide? Devemos solicitar esse exame em pacientes com sintomas relacionados à região cervical anterior. Também em pacientes com sintomas compressivos na região cervical. Além disso, pacientes que têm histórico familiar de primeiro grau de câncer de tireoide. Também como complementação de investigação em pacientes com nódulos tireoidianos visíveis ou palpáveis. Podemos solicitar também em pacientes com alterações de hormônios tireoidianos e ou anticorpos, que o antitireoglobulina, a antiperoxidase ou TRAb positivos. É importante salientar que a ultrassonografia de tireoide não é recomendada universalmente como método de rastreamento para câncer de tireoide, já que o câncer de tireoide na população em geral tem uma baixa morbimortalidade. Então, não devemos solicitar ultrassom de tireoide como anual, por exemplo, apenas como método de rastreamento, como fazemos, por exemplo, com a ultrassonografia de mama, ok? Porque o câncer de tireoide, ele tem baixa morbimortalidade. O que a gente deve prestar atenção quando a gente está em frente a uma ultrassonografia de tireoide? A gente deve olhar o volume total da glândula para saber se ela está atrofiada, se ela está aumentada, se existe bócio, o volume dos lobos para saber se existe alguma assimetria, um lado maior que o outro, presença de lesões focais, que são os nódulos ou cistos, e se nódulos ou cistos presentes, uma boa ultrassonografia deve conter a medida das 3 dimensões e ela deve estar caracterizada de acordo com a classificação TIRADS que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A gente também deve procurar se existe uma descrição de ecotextura heterogênea com hipoecogenicidade difusa, que é indicativo de tireoidite, uma doença autoimune da tireoide. Salientando que nem toda tireoide descrita no ultrassom como tireoidite será uma doença autoimune e terá hipo- e hipertireoidismo. É comum a gente encontrar ultrassonografia descrita como presença ou sinais sugestivos de tireoidite e o paciente ter função tireoidiana normal. Em relação à vascularização da tireoide, é importante em casos, por exemplo, de hipertireoidismo, na qual a vascularização está aumentada, ou em casos de tireoidite subaguda, na qual a vascularização está reduzida. Porém, em relação a nódulos de tireoide, a vascularização não é tão importante, já que a vascularização, seja central, ou seja periférica, ou seja central e periférica, não determina risco de malignidade, segundo estudos mais atuais. Quais são as características ultrassonográficas associadas a maior risco de malignidade do nódulo? Presença de hipoecogenicidade, presença de microcalcificações, margens irregulares, um nódulo mais alto do que largo, presença de halo incompleto, aumento documentado do nódulo, ou seja, você tem uma ultrassonografia prévia, mostrando o nódulo menor e o nódulo vem aumentando rapidamente, a presença de calcificação em formato de meia-lua com pequena extrusão de tecido mole e evidência de extensão extratireoidiana. Todas essas são características do nódulo na ultrassonografia que são associadas a um risco maior do nódulo ser maligno. Existem também características associadas a um menor risco de malignidade. Essas são hiperecogenicidade, aparência espongiforme, presença de sombra acústica em cauda de cometa ou nódulos puramente císticos. Então, essas características é que deram aí origem à classificação TIRADS. Então, em 2017, na tentativa de reduzir as variações e diferentes interpretações ultrassonográficas da tireoide, o Colégio Americano de Cirurgiões propôs, então, um sistema para categorizar essas características ultrassonográficas em nódulos de tireoide, o TIRADS. Então, esse TIRADS, ele serve também como um guia para solicitação de punção e monitoramento do nódulo, baseado exclusivamente na aparência ultrassonográfica do nódulo. Daí, já chegamos à conclusão de que é necessário uma ultrassonografia de boa qualidade para que a gente possa tomar decisões
acertadas. Então, essa é a classificação do T-RADS. Para cada característica do nódulo, ele recebe um ponto. Então, em relação à sua composição, um nódulo cístico ou predominantemente cístico, ele recebe uma nota 0, uma pontuação 0. Se ele é espongiforme, ele também recebe uma pontuação 0. Se ele é misto ou cístico e sólido, ele recebe uma pontuação 1, né? Ou seja, um nódulo que é cístico e sólido, ele misto, ele recebe 1. Agora, um nódulo que é sólido, ou que ele é misto, porém predominantemente sólido, ele já recebe uma pontuação 2. Em relação à ecogenicidade, um nódulo anecoico, ele recebe 0. Se ele é hiper ou isoecoico, ele recebe 1. Se ele é hipoecoico, ele recebe 2. E se ele é muito hipoecoico, ele recebe 3. Nesse caso, um nódulo muito hipoecoico, como ele aparece escuro no ultrassom, você tem que fazer o diagnóstico diferencial com cisto. Nesse caso, o Doppler ajudaria, a vascularização ajudaria, porque um nódulo que é cisto, ele não tem vascularização. E um nódulo sólido muito hipoecoico, ele vai ter vascularização. Em relação à forma, se ele é mais largo do que alto, ele recebe 0, que é o formato benigno do nódulo, porém, se ele é mais alto do que largo, ele recebe 3. Se a margem for lisa e bem definida, a pontuação é 0. Se ele é lobulado ou irregular, recebe 2. E se existe extensão extratiroidiana, que é uma característica muito importante de malignidade, ele recebe uma pontuação 3. Em relação à presença ou não de foco ecogênico, se ele não tiver nenhum foco, ou se ele tiver um grande artefato em cauda de cometa, são alterações benignas, ele recebe a pontuação 0. A presença de macrocalcificação pontua em 1. A presença de calcificação periférica em meia-lua ou rim recebe 2, e a presença de microcalcificações, que pode ser também descrito como pontos ecogênicos ou pontos microecogênicos, tem várias formas que o radiologista descreve a microcalcificação, ele recebe aí essa pontuação 3, ou focos ecogênicos, puntiformes, tudo isso é a descrição da microcalcificação. E aí, a depender da pontuação desse T-RADS, isso vai indicar um risco de malignidade e vai nos indicar se a gente deve solicitar a punção ou não. Então, no T-RADS 1, que a pontuação é 0, o risco de malignidade é quase 0 também, 0,3%, porque nada na medicina é 0 ou 100, é isso? E a punção não está indicada nesse caso. No T-RADS 2, é um nódulo também de baixa suspeição, ele recebe uma pontuação até 2, o risco de malignidade também é mínimo, 1,5%, e também a gente não indica a punção. No T-RADS 3, já é um caso levemente suspeito, no qual o nódulo recebe 3 pontos, o risco de malignidade é em torno de 5%, e a gente indica a punção em nódulos maiores que 2,5 centímetros. T-RADS 4, a pontuação é entre 4 e 6, o nódulo é considerado moderadamente suspeito, tem cerca de 9% de risco de malignidade, e a gente punciona nódulos acima de 1,5 centímetro. O T-RADS 5 são nódulos altamente suspeitos. Ele recebe 7 pontos ou mais no T-RADS, de acordo com as características do ultrassom, o risco de malignidade é de 35%, e a gente punciona nódulos acima de 1 centímetro. Eu já vou falar para vocês em relação a nódulos menores de 1 centímetro, quando a gente pode considerar a punção ou não. Mas, a rigor, a gente está coberto aí pelas diretrizes de que os nódulos devem ser puncionados acima de 1 centímetro. Aqui são imagens que eu trouxe para vocês, demonstrando aqui o nódulo espongiforme. Então, é esse nódulo que tem vários cistos dentro dele. Então, esse é um nódulo espongiforme que recebe uma pontuação 2 no T-RADS, e é um nódulo benigno que não deve ser puncionado. Já este nódulo é um nódulo com margem irregular. Além disso, ele tem presença de várias imagens puntiformes, que são as microcalcificações. Esse nódulo é um nódulo T-RADS 5 e deve ser puncionado. Essas são as referências em relação à ultrassonografia em nódulos de tireoide. Eu agradeço a atenção e até uma próxima aula.